Olá, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu vou abordar aqui uma polêmica que tem estado na mídia recentemente, que é a questão de bloquearem as vendas dos telefones iPhone porque estão sem carregador. Por que está sem carregador? Que efeito que gera isso? E assim por diante. Inclusive, pela abordagem, pelo aspecto logístico, né? Obviamente nós temos que abordar isso pelo aspecto logístico e que muitas vezes a gente não se dá conta da realidade da operação. Então, aguenta aí para a gente já falar sobre isso bem na prática. Inclusive, já tem o caixinha do iPhone aqui e tal para explicar como é que vai funcionar esse negócio. Mas antes da gente evoluir, por favor, já vou te dizendo aí, cara, não perde a oportunidade de estar inscrito neste canal, que vai estar dividindo com você aqui muito conhecimento, muitas novidades e que tem ainda muito para desenvolver em termos de conteúdo na parte de transporte, operações na prática, mas para isso eu preciso aí que você esteja aqui seguindo conosco, senão você vai perder esse conteúdo. Então te inscreve ali, ativa a notificação, segundas e quintas publicamos conteúdos regularmente e não te esquece que às terças-feiras às 20 horas temos o nosso aulão, uma aula sobre algum tema da área de logística, que tem um link aqui na primeira descrição, aqui vou deixar o link para vocês não perderem a oportunidade de se inscrever para ficar recebendo as notificações com relação aos aulões. E quem tiver interesse, quem gostar, vocês têm me cobrado muito isso nas redes sociais e assim por diante, de ter um podcast, certo? Então agora estamos com um canal no Spotify, e inclusive vamos começar a já botar o primeiro conteúdo vai sair logo, então já entra lá num podcast, no Netflix, no Spotify, clica no link aqui abaixo e nos acompanha lá, que vai ser bem interessante para quem gosta aí de estar no transporte aí escutando conteúdo de qualidade. Muito bem, vamos lá para a polêmica. Por que a Apple retirou o carregador nos iPhones e gerou toda essa polêmica? E antes disso eu vou falar um negócio que é interessante. Não sei se vocês notaram, sabe aquele bombom? E no Brasil a gente tem muita questão fiscal envolvida. Então às vezes o produto muda e a gente acha que tem fatores que não tem nada a ver com a história. São fatores até fiscais. Por exemplo, sabe o sonho de valsa? Lembra que ele era fechadinho assim, parecia manualmente assim, né? Fechadinho do lado. Vou deixar uma fotinha aqui do lado que o Thiago bota para nós. E hoje ele é um pouchzinho, né? O fechamento dele mudou. Nesta alteração de embalagem, reduziu o IPI do produto. Então ele deixou de ser vendido como achocolatado e começou a ser vendido como whey, e ele entrou numa classificação de IPI diferente, reduziu a taxa do IPI, tá? Eu não sou especialista fiscal, mas estou dando um exemplo de uma mudança de embalagem que não tem nada a ver com nada a não ser questão tributária fiscal, que a gente às vezes nem imagina, tá? No caso do iPhone, percebam aqui, ó, esta é a caixinha do iPhone, tá? Esta aqui é a caixinha do iPhone. Então, obviamente, tem uma redução de custo de cara, a gente percebe, pelo fato de não estar vindo com o seu carregador dentro. Então eu não tenho esse custinho aqui do carregador, né? Mas certamente isso aqui é peanuts, é pouco representativo em termos de valor para a Apple perante o valor do produto todo aqui, tá? E outra coisa que é muito importante é a redução do custo. Sim, tem uma redução de custo aqui, mas mais do que isto, ele tem uma redução de custo de frete, e que está aqui sim o principal motivo da Apple retirar desta embalagem o carregador, porque a largura da embalagem, observem aqui no quadro que dá para ver a proporção. Se eu tivesse que botar um carregador aqui, eu teria que aumentar a espessura. E esse aumento de espessura significa que iria diminuir, eu acho que eu consigo mostrar assim, iria diminuir, ó, essa caixinha aqui é do iPhone original, tá? Esse aqui é o 13, e, cara, não tem espaço para nada. Aqui é o cabinho de carregamento,
aqui o manualzinho, não tem espaço para nada. Então o que acontece? Se eu botasse o carregador aqui dentro, eu teria que aumentar a espessura dessa embalagem. Se eu aumento a espessura dessa embalagem, eu vou botar menos aparelhos por container. E aí, cara, começa o grande fator. Lembra que o frete internacional nos últimos 2 anos, frete marítimo, estava um absurdo de caro? Ele aumentou assim de $800 para $10.000 o container. O que aconteceu? Todo mundo buscou formas de otimizar o custo oversea, o custo do transporte marítimo. E uma das formas que a Apple bolou foi tirar o carregador daqui. Eu vou ter com uma caixinha mais slim, mais fininha. Portanto, vou poder botar mais aparelhos por container. O que eu, particularmente, até acho legal, porque vem a segunda questão aqui. Cara, grande maioria das pessoas que compram o iPhone, mais de 50%, eu diria, mais de quase 80% das pessoas que compram o iPhone, eles tinham um iPhone antigo e comprou um novo. Portanto, eles já tinham o carregador. Da mesma forma que eu particularmente não gostaria que eles mudassem os plugs de carregamento, ou seja, que o cabo mantivesse o mesmo. Por quê? Porque aí eu aproveito todos os outros que eu já tive e que o iPhone foi se tornando obsoleto e eu aproveito para o novo. Então, existe uma economia circular onde eu aproveito o cabo, aproveito o carregador dos modelos anteriores no modelo novo. E isso para mim é importante, por exemplo, como consumidor, porque daí eu tenho um carregador na empresa, eu tenho um carregador na mochila, eu tenho um carregador do ladinho da cama, portanto, aonde eu estiver eu estou com um carregador habilitado, então eu tenho um aparelho, múltiplos carregadores, por quê? Porque eu fui trocando de aparelho ao longo do tempo. E eu mantenho o mesmo cabo e mantenho o mesmo carregador, gerando aí uma questão de economia circular, ou seja, o carregador e o cabo não se obsolete com a mudança de modelo. Isso para mim é muito importante para evitar sucata. Então o grande fator aí que tem a ver com a redução ali é custo sim, mas ele vindo do óbvio que é eliminar o carregador em si, mas o grande fator ele está justamente aqui no frete que reduziu do frete internacional, que inclusive foi o frete que estourou. Inclusive fizemos aqui uma live há um tempo atrás com o pessoal falando sobre isso, e que o frete marítimo não vai baixar, aliás, já baixou bastante, né? Nesse ano, por exemplo, ele já deu uma baixada para números, mas nunca mais vai voltar para aqueles $800 que um dia foi um container Brasil-China, assim, não vai voltar mais para esse patamar. Hoje deve estar $4.000, $5.000 aí, ou seja, ainda quase 5 vezes mais caro do que foi, só que não vai voltar nunca mais. E por isso, provavelmente, que a Apple retirou o carregador desta caixinha, que um dia foi branquinha, né? E hoje ela é pretinha aqui, bem fininha. Basicamente o aparelho aqui praticamente consome todinha. E eu fiz o teste, eu não consigo colocar esse aparelho dentro aqui, junto com o telefone aqui dentro. Eu fiquei tentando ali montar, não tem como. E por isso que precisou ser removido. E a parte mais fácil é, vende sem, e se tu quiser tu vai lá e compra. Pode comprar o acessório da Apple oficial, que é uma fortuna, ou pode usar os carregadores que você tinha ou comprar um anterior. Eu particularmente achei interessante esse fator, justamente pela cubagem que vai gerar, redução de cubagem que vai gerar na redução do frete. Acho que era isso que eu tinha que destacar para vocês, para dar perspectiva logística a essa redução aí de custos, que é uma curiosidade interessante. Lembrando que a gente fala aqui sobre cadastro logístico, a gente fala da importância que é entendimento das embalagens e tirar ar de dentro das embalagens para reduzir o custo de logística e custo de distribuição, porque a gente tem um vídeo aqui das antigas 2 anos atrás, né? Falando sobre custo logístico, aonde eu abordo a questão do espaço da embalagem, que é exatamente o case aqui da Apple com relação a isso. Então tá,
Não se esquece de se inscrever no aulão, não se esquece de aproveitar o Spotify agora no canal do Ser Logístico. E era isso por hoje. Beijão no coração, até o próximo vídeo, valeu!